Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à websérie Histórias do Sucesso. É uma websérie nova aqui do Sistema Fé Comércio que vai tratar e vai falar um pouco da história de grandes empresários com histórias inspiradoras que vão inspirar, sem sombra de dúvidas, você que está em casa. Hoje nós estamos aqui com José Carlos de Santana, ele que é um empreendedor de sucesso que empreende no segmento de autopeças há mais ou menos 36 anos aqui na cidade do Recife. José Carlos, seja muito bem-vindo ao História de Sucesso. Obrigado. Então, eu gostaria de saber primeiramente como foi sua história, como foi que você chegou aqui em Recife, a partir de qual oportunidade que você conheceu esse segmento, resolveu empreender na sua vida. Conte para mim um pouquinho. Então, eu cheguei aqui em Recife por volta do ano de 78. E para eu chegar aqui, né, eu trabalhando na agricultura com o meu pai, eu tive que botar um roçado, né? Uhum. Você era de qual cidade do interior? Eu nasci em Gravatá, mas Nasceu em Gravatá. a gente morava num sítio Caranguejo. Uhum. Né? Ah, Tem uma vila, Uruçumirim, onde a gente estudava. Uhum. E era 6 quilômetros que eu andava, né? Do sítio para vir para a escola. E da escola, aí voltava e ia para o trabalho, né? Na agricultura. E para vir aqui, né? Para a cidade, eu acho que eu tinha 12, 13 anos. E eu botei um roçado, porque meu pai não tinha recurso. Né? E naquela época era tudo muito difícil, né? Para você comprar uma bicicleta, meu Deus do céu, era uma fortuna, né? Uma bicicleta, enfim. Então, para vir aqui para a cidade, eu tive que botar um roçado e beneficiar o produto e comprar uma roupa e uma passagem. Uhum. Qual era o tipo de produto na agricultura que você trabalhava? Eu trabalhava na produção de farinha. Ah, né? bacana. Fazia farinha, trabalhava com mandioca, né? Que é a questão da... Era você e da quantos macaxeira. irmãos, José Carlos? Mas eram 10 irmãos. Tá? Eu era o mais velho, mas já eram 10. Mas me conta um pouquinho. Naquela época, quando você ainda era muito novo, né, 12, 13 anos, teve um problema de saúde na família. Meu pai teve um problema de um tumor no intestino, que ele passou 17 anos com esse problema. Então, eu era o mais velho, então eu fiquei com uma responsabilidade, né, muito grande. E depois que ele fez uma cirurgia, depois desse tempo todo, porque naquela época a tecnologia não era tão avançada quanto era hoje. atrasada. Então, abriram ele porque ele estava desenganado. Então, e aí, viram que ele tinha um tumor no intestino, era calcificado, né? Uhum. Aí pronto, quando ele fez essa cirurgia, que ficou bom, que eu já pude me libertar um pouquinho, né, dele voltar à ativa, e aí eu tenho que procurar outros meios, né? Aí botei esse roçado, produzi, comprei a passagem, e com a roupa, e vim aqui para Recife, para casa desse meu tio Mano. Tio Mano, vim para serviços famoso gerais. Tio Mano. Famoso Tio Mano. E aí Tio Mano te trouxe para cá, para Recife, para te ajudar e, consequentemente, ajudar o resto da família também, né? Eu vim, né, e era serviços gerais com ele lá. Eu cuidava até um casal de filho que ele já tinha. E eu era geral. Na época ele tinha uma frotazinha com 4 táxis, era M Neve Locadora. Né? E eu, muito interessado, eu admirava muito a questão do veículo, né? Se apaixonou. E surgiu a oportunidade dele, ele dava manutenção nos veículos e nas horas que eu tinha um tempinho eu era ajudante do mecânico lá. Eu já estava ajudando ele o mecânico. Então, assim, desde pequeno já foi pela curiosidade, já foi aprendendo a mexer ali, a curiosidade levou ao aprendizado, né? Isso. Que bacana. Ele foi transformando, ele tinha o interesse de botar uma lojinha de autopeça, aí ele era vendendo os táxis
e comprando as peças. Aí eu já ia com ele, passando para ele as peças que se estragavam mais, Aham, entendeu? Eu já aham, tinha mais ou menos aquela noção de aham. início das peças E aí, que querendo ou se não, estragavam. ajudava o outro, não é isso? E aí me conta, aí E ele depois. mais a mim do que eu a ele, Ai, que entendeu? bom. Muito, muito mais. E aí me conta, depois que você teve essa questão dessa parceria com ele, me parece que você teve oportunidades em outras empresas também, né? Isso, né? Teve umas situações de minha mãe gestante, desse meu irmão Marcos, e para vir aqui, ela vinha e ficava na casa de um de outro, e teve a oportunidade de eu falar para ele que eu tinha que ganhar mais. Não era que eu merecesse, não, mas eu tinha que ganhar mais. E ele, com essa preocupação também, e sem ter aquela condição naquele momento, e ele falou, né, com o seu Wilson, que era do Arraial Autopeça, que era uma loja lá próxima, e me colocou lá para trabalhar, e aí mudou, né, por completo lá, eu desenvolvi. Fiquei Que muito bom. tempo, E aí, consequentemente, adquiriu a mais experiência experiência, né? no segmento de autopeças. Isso, Mas deixa eu te perguntar uma coisa, que é muito interessante, porque todo empreendedor, ele costuma sempre ter experiências em outras áreas também. Você estava me contando aqui antes da gente começar que você também empreendeu em outras coisas, né? Verdade. Eu passei um período, não é, vendendo prestações. Eu fui várias vezes para Caruaru e comprava lá aqueles jeans, aquelas, né, na época de calça de lycra que surgindo aquele. Aham. Então era uma Tava estourando, coqueluche, né? é isso, e vendia bastante. E eu fui lá com os amigos, parceiros, e né, passei um tempo e comecei ganhando um dinheiro, né? Comprei carro, enfim. Só que veio uma crise e o pessoal, nas lojas que eu recebia as prestações, a maioria desempregado, outros que estavam não tinham condições de pagar, e a situação foi terrível. A grande dificuldade de empreender, né? Acho que muitos dos empreendedores que estão em casa, eles sentiram já algum momento da sua vida isso que você está falando, né? No interior tem muita gente que trabalha É, com promissória, com prestação com várias coisas. Infelizmente, isso, tem era muita aquele modelo inadimplência, né? antigamente que era no cartãozinho a gente Sim. fazia, né? Tinha muita questão do crédito que a gente dava, né? Uhum. E dava certo, enfim, para a época. Só que quando tinha qualquer tipo de crise, né, a maioria dos endereços era tudo comercial, não tinha nem os residenciais, então o prejuízo foi enorme. Entendi. E deixa eu te perguntar, diante dessa tua trajetória que você teve, de crescimento profissional, de aprendizado, de conhecimento, hoje você, como empresário de sucesso, quantas empresas hoje você administra? Quantas lojas você tem aqui em Recife? Hoje nós temos 4 lojas, né? Uhum. Até agosto nós tínhamos 5, mas teve um incidente agora no mês de agosto e nós perdemos uma loja 100%, né? Uhum. Ela sofreu um acidente, um incêndio e perdemos ela 100%. Mas para você ter ideia, eu não demiti ninguém. Uhum. Eu peguei as pessoas, dividi E nas realocou. lojas, espalhei nas outras lojas e a gente está segurando. Entendeu? Hoje de manhã Uhum. estava em reunião, inclusive com a minha equipe, com os líderes, falando disso aí, né? Do esforço que a gente tem que fazer para não demitir o pessoal, Sim. um pessoal bom, treinado, bem trabalhado. E assim, às vezes acontecem algumas coisas que vêm até para nos fortalecer mais, né? A gente às vezes pensa que é para nos derrubar, mas na verdade é para nos fortalecer. É, Fora essa dificuldade que você teve nessa sua trajetória, infelizmente da loja, que foi um fato que foi noticiado muito recentemente, né? Que foi, infelizmente, uma das lojas pegou fogo, né? E foi de total conhecimento das pessoas aqui na região metropolitana do Recife, até por ser muito conhecida também. Mas ao longo da sua trajetória, o que é que você acha que, como empreendedor, encontrou de dificuldade para empreender? O que é que você achou difícil? olha, como até hoje, se a gente for por assim na ponta do lápis, tá? O que é você montar uma empresa? Da responsabilidade que você tem, da
do compromisso que você tem com o fornecedor, com o colaborador, com o governo, que é o maior sócio, né, sem praticamente fazer nada a seu favor. Uhum. Você não empreende, não. Você não vai, não. Você não pode fazer essas contas. Uhum. Você não pode. Você tem que pensar positivo, agir positivo e meter as caras e fazer. E desde aquela época que você começou a empreender, ou melhor, quando você já começou a trabalhar, né, no segmento de autopeças, até hoje, qual foi a evolução que você enxergou? Eu sei que vieram novas tecnologias, né? Consequentemente, muita gente começou a empreender também. Qual foi, assim, o grau de evolução? Quando você se lembra de José Carlos lá atrás, sendo funcionário e hoje empreendedor? Primeiro, eu me centralizo em Deus, tá? Porque Ele é quem é a sua mola, é a sua inspiração, é Deus. Não é? Porque tem coisas que acontecem que você depois fica se perguntando como é que você conseguiu isso, não é? Como é que você se desprendeu. Por exemplo, quando eu estava na Alvesa, no ano de 85, que recebi o convite do meu tio Mano, veja, para trabalhar com ele de volta, só que sendo sócio de uma loja que ele abriu lá na Avenida Caxangá, e passou 3 meses, ele mais 2 primos meus, né, seria 3 sócios, e ele ia fechar, porque não tinha quem tocasse o negócio. Ele tinha uma loja na Avenida Caxangá, né, já estava com um porte médio, e né, teve essa necessidade de abrir essa outra loja, só que com esses 2 sócios. Eles eram cliente meu nesse caso, porque eu trabalhava na Alvesa que forneciam para eles. Tá? Então, ele me chamou para ser sócio. Só que sócio, veja só, imagina você entrar dentro de uma empresa que já tem 3 sócios, e você entra mais 4 sócios, e tinha 3 prateleiras. Você entendeu? Aí, digamos que eu fui, eu atendi, eu aceitei a entrar nessa sociedade para receber de Prolabore 10% do salário que eu tinha. Então, é por isso que eu digo que é Deus que faz com que você tenha coragem, porque isso não é visão. Isso é coragem, entendeu? É verdade. Você arriscar também, né? Entendeu a questão? E aí eu aceitar, entrar, fora que, acreditar, né? E ir para lá. Outra coisa, com menos de 2 anos eu estava sozinho. Menos de 2 anos eu já estava só. Outro detalhe, todos que entraram, digamos que ele entrou com 100 e saiu com 1000. Entendeu? Foi assim. Todos que saíram da sociedade saíram por cima, ou seja, o primeiro que saiu foi o Carlos Antônio, porque ele estava estudando para odontologia, então a Procarro, que era Procarro, montou um consultório para ele aqui no edifício Santo Albino, no centro aqui da cidade. O segundo que saiu, o Zé Carlos, porque também ele não entendia de peça, nunca quis, porque o segmento dele sempre foi alimento, sempre foi padaria. Então nós montamos uma padaria para ele, compramos uma padaria em Cajueiro. Isso a empresa que comprou. Não foi o sócio, não, que era errado, porque teria que ser o sócio, né? A gente fazendo as contas depois, eu digo, poxa vida, que negócio, né? Assim quer dizer que não é, legalmente não era para ser assim. Sim. Aí ficou só Mano. Quando chegou no final do ano, Mano, nós damos o balanço, Mano disse, não, eu estou saindo, é por essa. Eu digo, você não pode fazer isso. Como é que eu não entendo de administração? Meu negócio é comprar e vender aqui. Ele disse, não, mas eu dou treinamento. Aí eu chamei minha irmã, né, a Maria do Carmo, que trabalhou 30 anos comigo, se aposentou, trabalhando comigo, e foi para lá e ele passou toda a coordenada, e aí eu assumi, fiquei todo endividado, as coisas que tinha, que passei tudo para ele, mas fui tudo honrado em tempo recorde. Que bom, que coisa boa. E muitas coisas, né, aconteceram assim. Fora que, assim, empreender é uma montanha-russa muito grande, né? Você não só tem que assumir o risco de você querer empreender,
como você também tem que ter uma cabeça boa, porque você sabe que tem momentos que você está lá em cima, como também tem aquela onda, né? Que você tanto faz estar bem agora como está ruim amanhã. E você como empreendedor, você tem que ser muito resiliente, né? E ter persistência, ter força e, sem sombra de dúvida, ter fé. Ter fé, perseverança e o trabalho e o foco, né? Foco e trabalho. Tem que trabalhar, tem que estar presente, tem que estar junto, você tem que ser um pouco assim, psicólogo, você tem que Sim, passar, mesmo que você não se conheça, mas você tem que conhecer as pessoas. sim, sem Você sombra de tem que dúvida. trabalhar muito isso, resiliência, essa palavra que você falou, você tem que estar ela 100%, porque não é só os problemas internos, né, que são bastante. Tem muitos externos. O cliente é exigente. O cliente você tem que zelar por ele, você tem que ter carinho, né? E você tem que fazer com que ele entenda da responsabilidade dele, entendeu? Porque os Uhum. direitos ele já sabe quais são. Eles têm muito, né? Muitos e às vezes mais do que eles imaginam que tenha, né? E aí a gente tem que fazer que ele reconheça os deveres dele, Sim, entendeu? sim, é E isso verdade. com muita cautela, com muito cuidado, com muito zelo. E eu acho que todo o conjunto disso é o que dá o diferencial e o que fideliza o cliente hoje em dia, né? É uma das... Sempre fui, né? Pode existir tudo de moderno, mas se você não tem um carisma com o cliente, para que você possa passar para ele credibilidade. Você tem que passar para o seu cliente credibilidade. É isso que faz o seu negócio mover, né? O pessoal, por que você não faz publicidade em rádio, em TV, em jornal? Eu digo, olha, eu já fiz, sim, eu já tive período de fazer televisão nos 3 principais canais de televisão, eu já fiz, entendeu? Se bem que era aquelas ofertas de mídia, não era naqueles Uhum. horários, né? A publicidade mudou muito Entendeu? também, né? Não, aí tinha aquelas Aham. ofertas de mídia, eu estava, né, trio elétrico na avenida, eu estava lá com a minha plaquinha aí, né? Mas o principal é a propaganda do cliente, Sim. entendeu? Você sobrevive quando o cliente se apaixona por você, É o pelo famoso seu, marketing do boca a boca, né? pelo seu trabalho. Aham. É isso que vale, né? Do cliente chegar lá, alguém passar para você, você agora falou, poxa, eu quero fazer a revisão do meu veículo, tá certo? Nós estamos fazendo um trabalho via federação né, alguns órgãos, que eu vou poder indicar você, o seu carro em garantia e a gente poder tá fazendo essas revisões, Mas que né? bom. Nós, sem ser concessionário, nós estamos trabalhando para que isso realmente, né, já virou lei, mas a gente está massificando. Tudo isso chega a ser uma evolução, né? Muito grande. Para o setor em si. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como foi empreender no ramo de autopeças agora durante a pandemia? Porque, assim, tanto o segmento de serviços, de autopeças, de hotelaria, alimentação, tudo parou. Mas, assim, a gente sabe que carro não para, né? E aí, Exatamente. como foi que foi empreender? Vocês, de repente, trabalharam com campanhas ou com alguns descontos diferenciados, serviços diferenciados? Qual foram as estratégias que vocês utilizaram? Então, Tássio, daí aí eu vou para o nosso Pai eterno, Deus. Porque é o seguinte, quando chegou aquela sexta-feira, né, a quinta sexta-feira, que, né, fala, fecha tudo, para tudo, trava tudo, o segmento de autopeça não vai poder abrir, não vai poder vender. E aí nós tivemos algumas reuniões e aí eu comecei junto aqui com a federação, né, com o presidente Bernardo, com o pessoal legislativo aqui. E aí a gente começou um trabalho que, inclusive, por incrível que pareça, esse trabalho partiu daqui. A vitória foi daqui. E daqui se estendeu para o resto do país. Ai, que bacana. Veja só, que foi incluir o segmento de autopeça Em nos atividades essenciais. essenciais. Foi Que daqui. bacana. Se você voltar, procure isso aí. Isso ali foi um trabalho nosso. Um trabalho junto com o Alberes, que é secretário, tá certo? Foi muito importante.
a movimentação dele, para que pudesse fazer com que o governador entendesse, enxergasse essa necessidade, né? Nós tínhamos as ambulâncias, tinha os carros da polícia que precisavam estar na rua, e como era que ele poderia estar sem a assistência, né, das autopeças, das oficinas. Começaram a liberar a oficina, eu digo, não pode, as autopeças têm que estar junto, a oficina não funciona sem a autopeça não funciona sem a distribuidora, e aí a gente foi liberando, né? Teve pessoas que não procuraram essa informação e se perderam. Por isso que eu volto para Deus, porque é Ele que dá esse entendimento para que a gente, né, às vezes enxergue alguma coisa no nosso segmento que a maioria não está vendo. Está focando só a situação precária, né, a situação dos horrores, e não está saindo, né, daquela situação dos horrores. Você tem ideia, só parando aqui, mas eu lembrei lá do acontecimento do incêndio, né? Eu lá ia dirigindo, aí passaram a fotografia, o telefone tocando, aquela loucura. Quando eu olhei aquele incêndio, eu parei, né, na pista, fiz o retorno, fui para lá, e aí todo mundo, aquele alvoroço em cima, falando comigo e olhando as chamas, e bombeiro, aí puxa vida, meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou reconstruir isso aqui? Tu tá entendendo? Aí depois eu digo, como é que pode eu estar pensando numa reconstrução de um negócio desse? Aí eu volto, né, para o ponto que é Deus que faz isso. Tá? Então, voltando ao trabalho da pandemia, então, eu sentei com meu irmão, ele muito preocupado, eu digo, Marco, vamos ter calma. Vamos ter calma. Não, mas a gente tem que... Não, a gente vai fazer o que tiver de ser feito. Mas vamos ter calma, né? Outra coisa, a gente não vai fechar. Não vai fechar. Nós conseguimos. No sábado, o governador foi lá e assinou, né, o decreto alterando. O pessoal, sem ter as informações, ninguém. Aí eu já me comuniquei com Fortaleza, que a gente tem um sindicato que é nacional, e o presidente é lá, que é o Ranieri Leitão. E ele, poxa, Zé Carlos, você conseguiu isso, aí já foi lá, conseguiu, São Paulo, Rio, pronto. Todos os estados daqui a pouco estava exatamente com esse formato, porque nós conseguimos primeiro aqui. Entendeu? Então, é Deus que faz com que a gente, né, enxergue. E eu me sinto mesmo abençoado e sou muito grato a Deus por tudo. Que bom. Jamais eu conseguiria nada se não fosse Deus na nossa vida. E nós da Federação, nós ficamos muito felizes, né, de ter um homem tão forte, corajoso, determinado como você, à frente do sindicato, né, do Sincopeças. E conta pra gente como é essa experiência de você liderar tantos comerciários dentro desse segmento. É um trabalho que eu faço assim, com amor mesmo, entendeu? Ao segmento. E há tantas pessoas assim, boas, né? Umas que já foram embora, né? Feito o seu Antônio, não sei se você conheceu o Antônio Lins, né? Uma pessoa que eu que sucedi, e ele era uma pessoa com esse amor, com essa garra, com essa preocupação com o segmento de autopeça. E isso ele passou para mim, isso internalizou. Então eu faço isso com muito carinho, com muita dedicação. Até antes da pandemia, né, eu faço parte da CBCPAV, que é, né, uma cadeira que nós temos lá na Confederação, e a gente faz um trabalho lá excelente, um trabalho nacional. Eu faço parte também do Sincopeça Nacional, que é outro trabalho excelente, que a gente traz muito conhecimento, né, de outros estados. O que é que está dando certo lá no Sincopeça? E aí nós trouxemos para cá e aplicamos em algumas coisas. Temos muita dificuldade com o pessoal, porque para que ele internalize o que a gente tem que fazer, né, a preocupação em trazer conhecimento, tecnologia, para que o pessoal se desenvolva, é muito difícil. Mas aquele quantitativo que aceita, né, é muito gratificante. E a gente vê o pessoal crescendo, rapaz. Eu estou com uns amigos aí, tudo rico. Que bom. E eu, sabe, fico feliz de poder de alguma forma ter contribuído. Entendeu? E ver, não é, a geração de emprego, a quantidade de pessoas
trabalhando, né? As pessoas se organizando. Agora mesmo a gente está com um trabalho aí de certificação pela BNT. Aí tem um trabalho que a gente está fazendo junto com o Sebrae, com a Eugênia, com a Eugênia que está dando as aulas, com a Cibele, né, no grupo da Cibele. E só você vendo a emoção do pessoal que está participando, a energia boa, isso contagia, né? Aí leva, você entra com o seu carro lá para fazer uma revisão, aí você, poxa vida, rapaz, que coisa maravilhosa, né? O atendimento, o preparo do pessoal, os equipamentos que se adquire, porque quando você entra para uma certificação, tem vários órgãos ali que eles estão contribuindo com o conhecimento. E termina você fazendo o investimento que precisa. Que bom. É tudo isso que me motiva. E deixa eu te perguntar uma coisa só para a gente encerrar, que o tempo da gente já está acabando. Para uma pessoa hoje que quer empreender, seja no segmento de autopeça, de qualquer outro, você já disse aqui anteriormente, mas eu gostaria que você falasse agora para o pessoal de casa. Quais são as virtudes, né, as qualidades, o que é que o empreendedor de hoje ele tem que ter? Não tem essa cartilha. Sabia que eu não tenho essa cartilha? Eu estava, acho que segunda-feira, conversando com o Marcelo, que é da Regulex, que ele hoje está com 4 lojas e crescendo bastante. É uma das pessoas que eu sou, né, eu vibro com ele, com o sucesso dele. E, sabe, não tem uma cartilha, sabe? Não tem um modelo, não tem. O modelo é o que eu lhe falei do início, né? É você ter perseverança, é não fazer muita conta. Se você fizer muita conta, você vai desistir. Né? Você tem que começar a fazer com carinho, respeitando, né, os clientes, mostrando para ele, né, os deveres dele, não é nem os direitos, porque os direitos já sabe demais, né? Mas assim, é honrando e focando. Outra coisa, saber o que está fazendo. Procure primeiro, antes de começar alguma coisa, né, ser ajudante de mecânico. Entendeu? Eu estava lá sendo ajudante de mecânico. Eu tenho que saber, entender das peças, o que é que se estraga, né? Não é isso? Você passar para a sua equipe treinamento para que ele dê um diagnóstico que tenha aproximação. Entendeu? Mas assim, uma aproximação de um percentual próximo aos 100%. Não pode ser distante, porque o distante é você, tipo, ter um erro médico. Entendeu? Você não pode tá errando. E você só se aproxima se você procurar entender e passar esse entendimento, né, para a sua equipe. Não está usando o carro de cliente como cobaia. Usar o cliente como cobaia. Não pode. Sem sombra de dúvida, também está sempre trazendo inovação, né? Tem que para ser. O ramo. Novidades, e hoje é tudo uma melhoria contínua. Hoje é muito rápido, né? Mas assim, você tem muitos acessos. Né? Os acessos estão abertos à informação. Basta que você realmente se interesse, né? Que você queira fazer a coisa de uma maneira correta, né? E fazer bem feito. Sempre tudo que for fazer, né? Eu vou deixar. Essa deixa ela é muito importante. Tudo que você for fazer, você faça como se fosse para você. Entendeu? Para você. Eu tenho certeza que ninguém vai querer fazer para ele mesmo, né, nada que seja errado. Não é assim? É verdade. Bom, pessoal, e nós vamos ficando por aqui. Dr. José Carlos de Santana, muito obrigado pela sua presença. Para você de casa, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Continue nos seguindo nos nossos canais de atendimento e redes sociais e se liguem no próximo Histórias do Sucesso. Até mais!